do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começando o vídeo de hoje para falar de um assunto um pouco mais interessante da gente abordar: as hipocrisias da Igreja Católica, dita como uma farsa por muitas pessoas, o que é muito compreensível. Mas calhou de recentemente eu meio que perceber um sinal nítido para eu falar a respeito desse assunto numa conversa que eu estava tendo com um grande amigo médico da minha família. Ele fala para mim: João, no começo da minha vida, ainda quando eu estava iniciando a minha carreira como médico, eu tinha muitos amigos que eram católicos, a gente frequentava a igreja, rezava o terço, até que um dia, numa missa, eu me dei de cara com uma seguinte situação: um cara estava tendo uma convulsão perto de mim, e ali eu fiquei desacreditado, fui ajudar o cara, estava tendo essa situação no meio da missa, fui ajudar o rapaz e a missa continuando. Ninguém parou para ajudar, ninguém parou para fazer nada. Eu era a única pessoa que estava ali em volta tentando resolver e ajudar aquele cara que estava numa situação de perigo iminente. E percebi que o padre continuou rezando a missa como se nada tivesse acontecendo. Eu: padre, você não vai fazer nada, tal, não sei o que, tem que chamar, e nada de me dar bola. Desde ali, João, estou abrindo grandes aspas aqui para colocar o contexto que esse médico me apresentou. Desde ali, eu evitei todo e qualquer contato com a igreja e decidi, dali em diante, que o meu negócio não era mais nada de igreja nem nada. O meu negócio é amar o próximo, como a mim mesmo, e amar a Deus acima de todas as coisas. Não foram esses os dois ensinamentos que Deus deixou para nós? Os dois principais mandamentos, eu resumo a isso, João. Eu quero amar a Deus acima de todas as coisas e eu amo meu próximo como a mim mesmo. Mas o meu negócio, na verdade, o meu problema é com o homem e não com Deus. Só que, para você amar Deus, você tem que amar o homem. Eu não ia corrigir ele ali na frente de ninguém ou começar a entrar nesse assunto, porque minha mãe estava passando mal. Se naquele momento, dentro da igreja, não houve nenhuma pessoa para ajudar aquele rapaz que estava tendo uma convulsão, naquele momento, ninguém foi católico. Ninguém foi católico ali. Ninguém foi um verdadeiro seguidor de Deus ali, de Jesus ali. Ninguém cumpriu com os ensinamentos que estavam sendo feitos. E a igreja nunca, inclusive, falou que isso ia acontecer. Que dentro da igreja não haveriam hipocrisias, não haveriam contradições. Jesus vem avisando isso em diversas passagens da igreja, da Bíblia. Diversas passagens. Isso é só o que a gente tem conhecimento, né? Através da Bíblia a gente tem conhecimento de algumas coisas, poucas coisas. Mas ao longo da história, a gente vai vendo que a igreja nos mostra que ela mesma é passível de haver corrupções. Aqui eu trouxe alguns versículos também, que eu deixei ali. Eu queria até ler alguns deles, eu não vou tomar muito tempo lendo isso, mas é só para mostrar um exemplo de quando Jesus, por exemplo, acusa essa hipocrisia dos sacerdotes, dos membros do clero e das pessoas que compõem a igreja. Vamos lá. Mateus, capítulo 23, do versículos 27 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes e sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Mateus, capítulo 23, versículo 1 a 3. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Isso aí, a gente pode dar vários exemplos. Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 16. Cuidado com os falsos profetas, pois eles vêm vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são como os lobos ferozes. Vocês reconhecerão pelos seus frutos. A santidade da igreja não está nos membros da igreja. Está em Deus. Toda a santidade, toda a história dessa perfeição que é prometida para a vida do cristão e de quem segue a Jesus Cristo, não está em quem segue a Jesus Cristo, está em Jesus Cristo. E eu afirmo por mim, que me digo aqui católico para vocês, eu sou capaz de algum dia cometer alguma grande hipocrisia. Eu sou capaz, com certeza, sendo católico, de cometer alguma grande farsa, de cometer alguma grande contradição, de fazer algum mal para a sociedade. Eu com certeza sou plenamente capaz. Com certeza.
Assim como uma pessoa que está fora da igreja é completamente capaz de fazer uma bondade. No entanto, o que precisa ser feito é a tentativa de querer, a cada dia, colocar esses hábitos, essas práticas e esses ensinamentos na sua vida. E aqui a gente, em João, capítulo 1, versículo de 8 a 9, a gente vê: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A igreja nunca afirmou ser composta de pessoas perfeitas, mas por pecadores que buscam a santidade. Da onde você tirou esse conhecimento? Da própria igreja. Existem muitas hipocrisias, muitas contradições acontecendo dentro da igreja, muitas pessoas que se dizem algo que não são. Como Deus também bem coloca, escutem o que os mestres da lei dizem, escutem o que as pessoas têm para passar a palavra dizem, porque Ele cria a igreja com esse intuito, de te alimentar com essa palavra, e de fazer com que você, alimentado por essa palavra, possa espalhá-la também aos seus irmãos e colocá-la em prática. Se as pessoas que estão passando a palavra as colocam em prática, é outra coisa. Mas ele fez isso para te ajudar. Ele colocou a igreja não para você... não, eu posso da minha casa cumprir a mesma função que eu cumpro na igreja. Eu já fiz um vídeo aqui explicando sobre a utilidade que existe na existência da igreja. Por que Deus institui uma igreja? E se ele coloca a igreja, é para que você use isso ao seu favor. Isso significa que quem não for à igreja vai para o inferno? Não. Isso não significa isso. Existem do lado de Jesus duas pessoas que são crucificadas na cruz. Um bandido bom, entre aspas, e um bandido ruim, entre aspas. Por que é colocado bom e ruim? Um desses bandidos vira para Jesus na cruz e fala: você não é Deus? Por que tu não tira a gente daqui agora se tu é Deus? Por que a gente está sendo crucificado? Esse é o bandido ruim, que sabe que fez uma besteira, está sendo crucificado e punido pela besteira que fez, pela cagada, pelo crime que cometeu, está sendo crucificado dignamente, ele sabe disso, mas ele quer ser livre dessa condenação. Do contrário, ao lado de Jesus existe o bandido, entre aspas, bom, que vira para Jesus e fala, que vira para esse bandido ruim e fala: na verdade, ele não deveria estar aqui. Nós sim. Nós merecemos estar aqui, nós cometemos um crime, ele não fez nada para estar aqui. Esse momento é interessante, porque a gente, como tradição, como igreja, entende que esse foi a primeira pessoa a ir para o céu. Foi esse bandido bom. Jesus vira para ele, ainda na cruz, e fala... Ainda na cruz, lógico, né? Estava sendo crucificado. Jesus vira para ele e fala: ainda hoje você estará comigo no reino dos céus. E a gente sabe que ele foi salvo. Ele foi salvo sem sacramento. Ele foi salvo sem ter frequentado a igreja, sem ter frequentado o grupo jovem, sem ter orado o terço, sem ter lido a Bíblia. Sem ter lido a Bíblia. Porque o que importa, no final das contas, é o seu coração, é o seu arrependimento, é a sua vontade de querer ser melhor e de reconhecer os seus pecados. E aí sim, querer ser melhor. O que você fala, pouco importa. Pode ser importante para de fato poder ensinar alguém. Tudo que eu estou falando aqui pode ser muito bonito, pode fazer sentido e pode ser verdade. Se eu coloco em prática, é outra coisa. É outra coisa que eu só vou conseguir comprovar para vocês na prática, quando vocês começarem a conviver comigo. Ou quando vocês começarem a ver resultado, enfim, se, sei lá, o meu canal no YouTube começa a verdadeiramente ajudar pessoas e descobrem as pessoas assim que eu não estava fazendo nada disso aqui por fama, por sucesso, por qualquer coisa que não fosse para a glória de Deus. Mas a gente só vai conseguir comprovar isso, qual é a minha vontade verdadeira, na prática. Se tudo que eu estou falando aqui for verdade, vocês vão ver isso na prática acontecendo. Pode ser tudo uma coisa que seja verdade, mas que eu não siga. Mas eu afirmo para vocês, se vocês colocarem a palavra de Jesus Cristo em prática, né, e começarem a querer andar nos caminhos de Jesus, fato é que a sua vida melhora. Eu vivi muita coisa errada na minha vida. Eu fiz muito mal a muitas pessoas. E depois que eu começo a colocar os ensinamentos de Jesus na vida, ler o Evangelho e começar a frequentar a Igreja Católica, seguir os sacramentos e fazer tudo isso, eu vejo que de fato as coisas se acertam. Então, assim, você precisa disso tudo? Você precisa ir para a igreja? Você precisa da Bíblia? Você precisa disso tudo? Olha, dificilmente
Vai ficar mais difícil e mais estreito o caminho se você não tiver todas essas coisas. Porque essas coisas não foram colocadas em vão. Essas coisas foram colocadas por Deus e Jesus a fim de que facilitassem o seu caminho. Por que você tem a possibilidade de orar, de se comunicar com os santos, de se comunicar com Nossa Senhora, de orar para Deus, de poder ir na igreja, visitar o corpo de Deus e conversar com Ele? Porque isso tudo tornou mais fácil o caminho para você. Não significa que você não seria salvo se isso tudo não existisse. Deus continuaria existindo mesmo que a Bíblia não existisse. Deus não existe porque a Bíblia existe, porque uma igreja foi construída ou desconstruída. Deus simplesmente existe e Ele colocou todas essas coisas para facilitar o seu caminho. Se você as rejeita, fato é que as coisas vão ficar mais difíceis. Se você não ama o seu irmão, e agora um fato aqui, uma verdade absoluta. Se você não... É impossível você amar a Deus. Isso está na Bíblia também, mas eu não preciso estar na Bíblia para descobrir isso. É impossível você amar a Deus se você não ama o seu irmão. É impossível. É impossível. Ah, mas por quê? Porque Deus ama o seu irmão. Independente de qualquer coisa que ele tenha feito por você, ele ama o seu irmão da mesma forma que você. Ele não te ama mais do que o seu irmão. E se existe alguma coisa que é amada por Deus, que te criou e também te ama, você deveria amá-la também. Se você diz amar a Ele, você deveria amar todas as coisas que Ele ama. Porque uma relação é exatamente isso. Os dois constroem uma relação na medida em que os dois sujeitos envolvidos nessa relação amam as mesmas coisas. Como é que você pode odiar uma coisa que Deus ama? Como é que você pode não amar uma coisa que Deus ama? Esse triângulo não fecha. Deus ama você, Deus ama o próximo. E existe um ponto de equilíbrio aqui onde Deus ama você, Deus ama o próximo. E aqui, como é que fecha essa conta? Se você não ama o próximo, você não ama Deus. Precisava ter respondido isso para o doutor? Claro que eu não precisava ter respondido isso para o doutor. Qualquer dia eu chamo ele no privado, falo, vamos tomar um café, que esse assunto foi incrível. O doutor virou uma pessoa ruim porque ele não segue a Deus? Claro que não. Mas fato é que se ele seguisse, se ele fosse na igreja, eu acredito que ele com certeza faz um bem maior do que muita gente que está na igreja, mas muita. Ainda mais da forma como ele trabalhou, ainda citando os ensinamentos, conhecendo da personalidade do seu paciente. Isso daí é para além. O médico não precisa saber fazer isso, não deveria fazer isso, não é pago para isso, ele nem quis ser pago falando nisso. Então, assim, é lógico que existe muita gente que não frequenta a igreja e que é melhor do que muita gente que está dentro da igreja. Mas o ponto é que se existe uma igreja e se foi instituída por Jesus Cristo, é para facilitar o seu caminho, não é para prejudicar você, né? E a escolha é sua. Ah, mas o bandido não foi salvo do lado de Jesus na cruz. Mas olha a circunstância em que ele se apresentava, né? Você não é um bandido e você não é um bandido que está sendo crucificado ao lado do próprio Deus na cruz. Qual é a chance disso acontecer? Quantas vezes isso aconteceu na história da humanidade? Uma. A dele, a desse bandido em específico que foi crucificado ao lado de Jesus. Fora ela, não aconteceu outra vez. Então, assim, para falar que dá para acontecer, porque o que é avaliado aqui, no final das contas, a gente precisa acreditar na misericórdia divina, e o que é avaliado, a gente percebe por essa situação, que não é se a pessoa leu a Bíblia, que não é se a pessoa cumpriu os sacramentos ou não, é o coração. E a gente viu aqui todas essas características que um cristão precisa ter para se dizer cristão. Mas é muito fácil falar. Muito fácil falar. Para mim também é muito fácil falar. O que eu quero que vocês descubram é ter essa diferenciação, essa capacidade de... Tá, essa pessoa se diz ser católico, mas será que ela é? Será que só porque eu me afirmo ser uma coisa, eu de fato sou essa coisa? O que precisa ter para que eu de fato seja essa coisa? Então é isso. Essa é a reflexão que eu queria deixar. Existe muita farsa, existe muita hipocrisia, muito mal que acontece dentro da igreja. Sim, mas foi Deus que fez? Não foi Deus que fez esse mal. Inclusive, Ele deixa todos esses caminhos para nós, seres humanos, a fim de que nós possamos corrigir ou atenuar esse mal. Se a gente vai fazer isso, são outros 500. Mas é isso.
A reflexão que eu queria deixar foi deixada. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Salve Maria, hein?